A arte pós-colonização. Após a colonização portuguesa, várias culturas vieram até o Brasil, que influenciaram na arte, como os africanos, os holandeses, os alemães, entre outros. Esses artistas começaram a produzir arte que misturavam os estilos que traziam de suas nações de origem com o que viam no Brasil, como a paisagem, a flora, a fauna, o funcionamento do país e seu povo, entre outras. Arte colonial brasileira. A arte colonial brasileira é o termo pelo qual se categoriza toda obra artística produzida no Brasil, durante o período em que o país permaneceu como colônia de Portugal. De modo geral, a arte classificada como colonial brasileira é aquela produzida entre os séculos XVI e XVII, com destaque para a arquitetura e decoração de interiores. Arquitetura colonial. Após a chegada dos europeus e sua consequente ocupação do litoral, iniciou-se a construção das primeiras vilas, como por exemplo São Vicente, no litoral paulista. Atualmente, as cidades de Olinda, Paraty, Laguna, Cidade de Goiás, Cachoeira e São Sebastião e outras no interior de Minas Gerais ainda conservam as construções desse período. Casas, igrejas e solares representam parte da história do país e são protegidos como patrimônio histórico, cultural e artístico do povo brasileiro. A arquitetura era bastante simples, sempre com estruturas retangulares e cobertura de palha sustentada por estruturas de madeira roliça inclinada. Essas construções eram conhecidas por tejupares, palavra que vem do tupi-guarani teji, gente, e upad, lugar. Com o tempo, os tejupares melhoram e passam os colonizadores a construir casas de taipa. Com essa evolução, começam a aparecer as capelas e os centros das vilas, dirigidas por missionários jesuítas. Nas capelas há crucifixo, a imagem de Nossa Senhora e a de algum santo, trazido de Portugal. As primeiras cidades construídas pelos portugueses não possuíam um planejamento urbano definido, tendo casas construídas muito próximas das outras. Os materiais empregados variavam de acordo com a localização. No litoral, utilizava-se pedra e cal, no interior, barro batido, madeira e barro ou pedra. Além das cidades litorâneas, outro ponto importante de ocupação eram as fazendas onde se produzia açúcar, o melaço e a cachaça. Alguns artistas dedicaram-se a retratar as cenas das fazendas e engenhos, especialmente Framposte, Debré e, já no século XX, Cícero Dias e Vicente do Rego Monteiro. A arte religiosa assume grande expressividade nesse período. Com o intuito de catequizar os índios e manter os preceitos da Igreja Católica, os portugueses construíram várias igrejas replicando aquelas que existiam em Portugal. A arquitetura religiosa foi introduzida no Brasil pelo irmão jesuíta Francisco Dias, que trabalhou em Portugal com o arquiteto italiano Felipe Terzi, projetista da Igreja de São Roque de Lisboa. As pinturas e esculturas desse período eram feitas por padres e jesuítas, seguindo o estilo mineirista.